Imagina que você vai comprar um veículo, vai numa concessionária, precisa comprar, escolher um. É muito comum que você vai ponderar alguns quesitos de um carro, mais ou menos assim. Você vai considerar o preço, vai considerar o conforto, vai considerar uma autonomia dele, né, quantos quilômetros por litro ele faz, e também vai considerar qual é a beleza, né, porque todo mundo compra o produto quando ele é bom. Então, quando você pondera, né, por que eu falo ponderar? É muito provável que você ache que o preço seja mais relevante do que a beleza do veículo, ou que o fato dele ser econômico é mais importante do que ele ser confortável. Cada pessoa tem esse peso que ele vai dar para determinada característica do veículo. É assim que a gente faz uma média ponderada, tá bom? É isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Então, tomando do nosso exemplo ali, vamos imaginar que a gente tem que comprar. Estamos entre 3 carros: um carro azul, um carro amarelo e um carro verde, certo? Eu, como consumidor, eu considero 4 características quando eu vou consumir, por exemplo. Eu considero preço, conforto, autonomia, que significa, né, quanto que ele faz por litro, né, quantos quilômetros ele faz por litro, e a beleza do automóvel. Então vamos imaginar. Então esse aqui, ó, o que mantém-se? Mantém-se o peso. Então, para mim, 50% da minha compra tem um peso em cima do preço. Ou seja, eu quero um carro um pouquinho mais barato. Seguido do conforto e da autonomia. Para mim, conforto e autonomia têm quase que o mesmo peso. Tá? Eu gosto de um carro confortável, mas ao mesmo tempo autônomo. E para mim, beleza já não é uma característica que é muito importante quando faz uma compra de um automóvel. Então vamos imaginar que esse consumidor aqui, ele considera só 10%, assim, o peso da minha nota dessas características para comprar um carro. Se eu for na concessionária A, na concessionária B, na concessionária C, eu mantenho sempre o mesmo peso para essas características. Não tem como, por exemplo, eu visitei uma concessionária para comprar o carro azul, e daí eu atravesso a rua para ver o carro amarelo e, agora eu vou considerar a autonomia o mais importante. Não, ele considera sempre as mesmas notas. É sempre os mesmos pesos, perdão. O que vai variar? Vai variar as notas. Então, vamos aqui, por exemplo, dar uma nota para cada uma das características desses veículos aqui, de 0 a 10, como se fosse uma nota de escola mesmo que a gente está fazendo. Então, eu vou começar aqui, ó. O meu azul teve uma nota de 5, ele é bem caro, né, comparado com o carro amarelo e o carro verde, que tem umas notas bem maiores, né, o verde é o mais baratinho. Quando eu fui por conforto, o fato de o azul ser mais caro é porque ele era mais confortável, então realmente o azul ele é confortável. Então ele tem uma nota bem mais alta do que os outros 2 veículos. O amarelo e o verde, por exemplo, eles têm as mesmas características em termos de conforto, então eu coloquei a mesma nota, 8 e 8. Para autonomia, o carro azul, ele era mais confortável, mas ele é aqueles potentes, sabe? Tipo 5.0, Mustang. Então, nesse caso, ele era extremamente gastão. Então, vou colocar uma nota bem baixa aqui de 4, por exemplo. O amarelo e o verde, eles são carros mais populares, então eles são bem mais econômicos. O verde, um pouquinho mais do que o amarelo. Então, eu dei uma notinha um pouquinho maior para o amarelo. Não dei 10 porque eu sei que tem alguns carros no mercado que são mais econômicos. E a beleza. Eu, particularmente, adoro o carro verde. Tenho até um verde. Então, eu coloquei como carro verde 10 de nota. O amarelo, ele não era muito bonito. Eu não gosto de carro amarelo, então eu coloquei 5. E o carro azul, ele era bonitão. Então, eu coloquei também 8, só que não chega perto do verde. Beleza. Como é que a gente faz a média ponderada? Como é que a gente compara? Qual carro que eu vou comprar? Essa é a dúvida que a gente vai ter. Então, o que a gente faz na média ponderada? A gente pega as suas notas, cada uma das notas, multiplica pelo seu respectivo peso, soma tudo isso e daí divide pelo seu somatório de peso. Quais são os pesos que eu tenho aqui? Ele está em porcentagem, 50%, 20%, 20%, 10%. Se você somar tudo, ele dá quanto? Dá 100%. Então, se você dividir qualquer coisa por 100%, que é 1, é a mesma coisa, né? Ele fica indiferente. Então, o que acontece? Eu pego cada uma das notas, então aqui, vamos pegar o do azul, por exemplo. Então, é 5 vezes 0,5, porque é 50%, mais 10 vezes 0,2, mais 4 vezes 0,2, mais 8 vezes 0,1 e somo tudo. Quando eu fizer isso, eu vou ter uma nota final para o meu carro azul de 6 e 1.
Se eu fizer a mesma coisa para os meus carros amarelo e verde, eu vou ter as respectivas notas deles, as notas ponderadas. Então eu tenho a nota 8,2 para o amarelo e 9,4 para o verde. Bom, agora fica mais fácil olhando assim, qual seria o veículo que eu compraria. Neste caso, eu compraria, sem dúvida nenhuma, o carro verde, porque ele tem as maiores médias ele tem a maior média ponderada em termos das características que eu considero. Vale lembrar que as notas não precisam ser sempre as mesmas de um consumidor para outro, porque ele é subjetivo, tá bom? Então esse é um exemplo que eu trouxe para vocês de média ponderada para a escolha de veículos, mas você pode fazer isso para qualquer outra escolha que a gente vai fazer, que você vai fazer nessa semana ou alguma atividade de escola, tá bom? O legal que a gente pode ter aqui também é aqueles exemplos que nós temos de escola. Você vai fazer uma prova, né, vai participar de um curso, perdão, você sempre tem um professor que ele dá pesos diferentes para as atividades de exercícios e também para as avaliações. Então vamos tomar um exemplo de um professor que faz sempre 80% de peso para as provas, porque ele acha mais importante, e 20% para os exercícios. Olha só que interessante. Ele já está dando um peso maior para a avaliação porque ele acha importante, e os exercícios um pouquinho menos. E vamos imaginar que você, como aluno, tirou 9 na avaliação, né, valendo 0 a 10, e nos exercícios você gastou um tempão em casa e tirou 10. Qual que seria a sua nota? Basta você fazer 9, que é a sua prova, então o peso de cada uma, né, que é 80% e 20%, multiplicado pelas suas respectivas notas, dividindo por 100%. Então vamos lá, 9 vezes 0,8 mais 10, que é a sua nota do exercício, vezes 0,2, que é o peso respectivo do exercício. Então, dá 7,2 mais 2. Você tem uma média de 9,2. Essa é a sua média ponderada no semestre. Tudo certo? E por último, eu vou trazer um outro exemplo aqui, só para a gente verificar um exemplo sem a porcentagem, para ver como fica bem interessante. Então, vamos pegar um exemplo de um professor que vai fazer 4 avaliações no semestre, todas valendo de 0 a 10, só que ele dá pesos diferentes. Ele considera a primeira prova um pezinho menor, dá peso de 1, ele considera a segunda e a quarta prova de pesos iguais, mais ou menos 2, e ele considera o peso 3 para avaliação 3. Isso foi uma decisão do professor. Por último, ele deixa lá específico para todos os alunos vai ser o mesmo peso. Daí cada aluno vai tirar a sua respectiva nota. Então, nesse caso aqui tem um aluno que tirou 8 na primeira prova, 8,5 na segunda, mandou mal um pouquinho assim na terceira, 6,5, e na quarta ele recuperou com 9. Qual seria a média ponderada do aluno? Basta eu fazer cada uma das suas notas multiplicada pelo seu peso. Então eu vou fazer, 8 vezes 1, 8, mais 8,5 vezes 2, mais 6,5 vezes 3, mais 9 vezes 2. Cada nota vezes o respectivo peso. Então vai dar 8 mais 17, mais 19,5, mais 18. Aí tá tudo bem. E a minha média ponderada é dividir pelo somatório dos meus pesos. Então eu tenho peso 1, peso 2, peso 3 e peso 2 também na última prova. Se eu fizer isso, ele vai dar lá 7,81, né? 62,5 por 8, que dá 7,81. Todas as médias elas têm que estar entre o intervalo do menor valor e o maior valor. O menor valor é o 6,5 e o maior valor é 9. Então essa é o meu valor da minha média, tem que estar entre os extremos, né? Entre o maior valor e o menor valor da minha distribuição. Então esse é um exemplo de utilização de média ponderada também. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.